Nós temos conversado nesses domingos, temos meditado no livro da carta de Paulo aos Filipenses sobre ser discípulo. E a igreja aos Filipenses era uma das igrejas a qual Paulo escreve, era uma dessas igrejas que foram grandes, uma igreja que era parceira no trabalho de Paulo, um trabalho missionário, ofertando, orando, apoiando de todos os modos possíveis. E era uma igreja que trazia muita alegria para o coração de Paulo. E na primeira parte desse capítulo 1, Paulo vai falar sobre o que ele sentia a respeito dessa igreja. Olha, eu oro por vocês todos os dias com alegria. Eu tenho esperança de vê-los. Vocês são meu prazer. E Paulo, como se diz na linguagem popular, Paulo rasga o véu, rasga a seda aqui e começa a falar: olha, vocês são muito amados. Eu gosto de vocês, me importo com vocês, porque vocês têm demonstrado esse amor por mim, essa parceria, vocês estão sempre do meu lado. Eles eram colaboradores fiéis desde o começo da caminhada deles com Cristo. Eles não esmoreceram, eles não desistiram. Mas nesse momento em que Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso, a igreja estava passando por grande luta. E então Paulo expressa que essa igreja não é que ele queria assim: Deus livra-os dessa luta. Pelo contrário, Senhor, dê crescimento a eles, torne-os fortes, para que eles perseverem no Senhor. Mas Paulo também era realista. Paulo sabia que aquela prisão dele poderia não se transformar numa libertação. Ele poderia partir dali, direto para o túmulo. Paulo era realista. Paulo não falava assim: eu determino, isso não está acontecendo comigo. Não, Paulo sabia. A prisão romana, ela poderia ser cruel a ponto de ninguém que uma vez dentro saísse vivo. E então, tendo isso em mente, sendo realista, pé no chão, ele vai dizer no verso 21: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, independente do que me espera ali na frente. Para mim, eu vivo para Cristo. Se o Senhor me mantiver vivo, eu viverei para Ele. Se o Senhor me tomar, eu vou para Ele. Então, de todo modo, eu estou no lucro. Porém, por amor a vocês, eu penso que seja mais importante eu permanecer, porque eu quero cuidar de vocês, quero ensinar as coisas que Deus tem dado. E Paulo então ficava, de uma certa forma, ansioso para se encontrar com o Senhor, mas também ansioso para encontrar com aqueles irmãos que até então estavam perseverando e animados na fé. Isso me lembra muito a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus poderia ter se escondido, Jesus poderia ter falado assim: alguém usa as roupas que eu estou usando para que ninguém me encontre. Não, ele não pensou em fugir, não pensou em se desviar da rota que ele precisava passar. E naquele momento que ele poderia pensar só nele, ele então fala para os discípulos: vai em tal casa, prepara a ceia. Então os discípulos vão lá, preparam todas as coisas, ele se senta à mesa com eles, sem pressa, sem ansiedade, e começa a ensiná-los. Assim como Jesus, Paulo também não ficou pensando: coitado de mim, o que eu fiz para merecer isso? Deus, olha a minha causa. Ele falou: olha, eu estou tendo a oportunidade de falar para a guarda pretoriana aqui, para os oficiais romanos. Igreja, vocês continuem falando, estão falando, mas continuem falando, continuem perseverando. Mas caso eu não volte, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Paulo estava falando com um tom de tristeza, porque o tom dessa carta é alegria. Você fala assim: pastor, como é que alguém fala coisa alegre estando próximo, na iminência de ser morto? A alegria que a salvação em Cristo traz, ela supera as circunstâncias. E não é sobre você sentir-se bem, sentir-se alegre, mas é aquela alegria que provém da segurança de que, independente do que vai me acontecer, o Senhor continua sendo fiel. A salvação continua garantida porque o Senhor é bom, porque o Senhor, Ele é fiel. Mas, igreja, Paulo então deixa de falar dele até o verso 26, ele fala sobre ele, e agora ele fala então sobre essa igreja, recomendações.
as orientações como Cristo fez naquela última ceia. E a recomendação geral: vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Igreja, não importa se eu vou voltar para vocês ou não, vivam. Se eu não estiver aqui, vivam. Se eu voltar para vocês, vivam. Eu creio que esse seja o desejo de nós, quem tem filhos. A gente não vai estar, infelizmente, a gente não vai estar para sempre com eles. A gente gostaria, mas a gente não vai estar. E a gente precisa prepará-los para quando a gente não estiver, eles caminhem com o Senhor. Nós não podemos já estar o tempo todo com eles. Aí quando chega na adolescência, na fase da faculdade, menos ainda. Precisamos deixar um legado. E era isso que Paulo queria que essa igreja carregasse. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em outra versão diz: mais que todas as coisas, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Numa outra versão ainda diz: como vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Portem-se de modo digno, em coerência, em conformidade com o Evangelho de Cristo. Não seja uma imagem de IA cristão. Não pareça. Não seja uma imitação do que o rótulo sobre o Evangelho tem. Seja. Viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Seja como for, onde estiverem, com quem estiverem, em que condição estiverem, vivam de maneira digna do Evangelho. E só tem um modo de viver para o discípulo de Cristo. Não é do jeito japonês, não é do jeito brasileiro, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Cristo. Hoje nós temos igrejas que são personalizadas. Ok? Faz parte, o contexto tem que atender à realidade. Mas quando você começa a personalizar a mensagem do Evangelho, aí você cria um problema. Essa parte eu gosto. Não é assim que vai na sorveteria? Eu fui na sorveteria essa semana com o Samuel. Eu gosto de pistache, que esquisito, não quero nem experimentar. E aí passa lá e colhe alguns M&M's, joga chocolate derretido em cima e eu preparo o meu sorvete. E a mensagem do Evangelho, ela não pode ser assim, ela não é self-service, ela não é personalizada, ela é como ela é. E era isso que Paulo queria que essa igreja entendesse. Ser discípulo de Cristo não é como eu quero, como as pessoas dizem que tem que ser, mas como Deus diz que tem que ser. E de que modo a gente vive? De maneira digna do Evangelho de Cristo, como autêntico cristão. Não pela carteirinha ou a Bíblia debaixo do braço. Em primeiro lugar, a identidade do cristão, do Filho de Deus, de verdade, que leva a sério, com coerência, é que no meio da diversidade, ele vive em unidade. Começa pelo nosso relacionamento entre os cristãos. Essa fala de Paulo não era para um indivíduo, dirigido a uma pessoa, era para toda a igreja. Paulo vai dizer: vivam de maneira, para que quando eu for vê-los, a segunda parte do verso 27, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos, em um só Espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé, que é proclamada nas boas novas. O apóstolo Paulo fala para essa igreja: vivam em comunidade, unidos. Há uma grande diferença entre uma igreja de Cristo e um mero ajuntamento de pessoas. No mês de maio, final de maio, vai acontecer, já propaganda não estou ganhando nada com isso não, gente, Festival do Japão lá em Bragança Paulista. Um amontoado de gente, muita gente, mas muita gente mesmo. Mas não significa que as pessoas ali elas se importam umas com as outras, não significa ali que elas estão unidas umas às outras, não significa ali que elas são um grupo onde eles têm algo em comum. A única coisa que eles têm em comum é que vou lá para comer.
vou para me divertir, entretenimento, é isso que eu vim buscar. E quando termina, as pessoas vão embora. A igreja de Cristo, o que Paulo está falando, a igreja que no meio da sua diversidade, ela deve ser única. Ela deve ser única no sentido de que ela deve ter um só espírito, um só propósito. E a ideia que Paulo está falando aqui, lutando juntos pela mesma fé, num primeiro momento você pensa assim, deve ser um linguajar bélico de guerra. Mas não, Paulo está usando uma linguagem aqui esportiva, como um time que corre na mesma direção, que mira o gol, e vamos todos trabalhar para que essa bola que a gente está chutando aqui pare dentro do gol, mas é um trabalho em conjunto. Eu preciso do Fernando, o Fernando precisa da Jéssica, a Jéssica precisa da Célia. Ninguém está à frente de ninguém, estamos posicionados em lugares diferentes, com dons diferentes, mas temos um só propósito, que é através da vida da igreja, que as pessoas que não conhecem o Senhor possam ver Cristo em nós. Não é o pastor. Pelo amor de Deus, gente. Espero que ninguém nunca tenha aquela ideia maluca de colocar a foto do pastor Naô aqui na frente. Primeiro, porque já é feio, vai espantar o povo. Segundo, que a igreja não é do pastor Naô, que é de Cristo. As pessoas têm que vir e dizer assim, e perceber, tem alguma coisa nesse meio aqui. Eu fui acolhido, eu fui amado. Não estamos falando de pessoas que têm alguma questão de autoestima, mas a realidade é que a gente vive nesse mundo de pessoas machucadas, feridas, traídas, desiludidas, pessoas com sede de verdade, de algo real. E a igreja precisa ser isso. E Paulo está falando, no meio da diversidade de vocês, sejam unidos num só espírito, num só propósito. Não é apenas unido, mas firme, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não tem nenhum cristão que sobrevive sozinho. A ideia mais de fugir e não enfrentar a situação é você virar um desigrejado. Pastor, tem muitas razões porque as pessoas estão desigrejadas. Realmente tem muitas razões. E muitas vezes por falta da própria igreja, que não cuida de pessoas. Mas há igrejas que acolhem, há igrejas que amam. Precisamos viver em comunidade. A exortação de Paulo passa a ter mais peso por causa da situação que essa igreja está vivendo, e ainda viveria mais tarde com intensidade. Havia já perseguição na época de Paulo. E se na perseguição, se na dificuldade a gente se esparrama, mais fraco a gente fica. É na dificuldade, é na dor, é na tristeza que a gente tem que grudar no outro. A nossa tendência é se isolar. Eu falo isso por mim. Quando eu não estou legal, minha tendência é o ostracismo. Me deixa quieto. Está doendo, não rela não, está doendo. Mas a gente precisa de pessoas. Porque é na comunhão, é no cuidado mútuo, é que as feridas vão sendo tratadas. É ali que a gente vê o evangelho vivido, não falado, mas vivido, no cuidado, no perdão, na reconciliação. Paulo fala, vivam em unidade, busquem o mesmo propósito. A prisão de Paulo poderia enfraquecer a igreja. Puxa, se o nosso líder foi preso, o que vai ser de nós? Podia desanimar. Cada um poderia se isolar, mas Paulo diz, eu espero vê-los, ou pelo menos ouvir de vocês, que nem que haja apenas, eu continue aqui, mas vocês estejam vivendo aí, de modo que eu ouça e saiba que vocês estão firmes no Senhor, unidos num só Espírito, em um só propósito, lutando pela fé que é proclamada. E esse aqui é um eco das palavras de Jesus na sua última oração em João 17. Verso 21, Jesus orou assim, pelos seus discípulos. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Jesus falando com Deus Pai. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós,
para que o mundo creia que me enviaste. Uma igreja unida anuncia que Cristo é aquele que Deus enviou. Porque antes das pessoas ouvirem o que nós temos a falar, elas nos veem. Elas veem se aquilo que a gente está fazendo é coerente. O fulano fala que é cristão, mas ele trata com grosseria os seus subordinados no trabalho. Ele fala que é cristão, mas ele nem fala bom dia para o vizinho. As pessoas estão observando, nós estamos sob a observação das pessoas. Mas é tão bom e diferente quando as pessoas falam assim: por que você faz isso? Aí pode encher o rosto com um sorriso largo e dizer assim: por causa de Jesus. O mundo está vendo a gente. O mundo não lê a Bíblia, o mundo não quer ler a Bíblia, mas eles nos leem. E a nossa vida tem que ser a Bíblia vivida, a Bíblia praticada. Paulo não apenas encorajou para que eles perseverassem, mas para que eles estivessem unidos. E muitas vezes o cansaço e o desânimo não vem por causa da intensidade das lutas. Eu não sei o quanto você está cansado. A gente mal chegou em abril, a gente vai se arrastando já. O ano já começou intenso. Virou já com muitas coisas. O ano já começou intenso. E o cansaço e o desânimo talvez não seja nem pela intensidade e a duração que a gente está passando, mas talvez seja porque estamos lutando sozinhos. Quem está na trincheira com você? Quem está pronto para ouvir o seu lamento? Porque, gente, tem dia que, honestamente, a gente não tem, parece que não tem motivo para dizer obrigado. Tem dia que é de lamento, tem dia que é de choro. Tem alguém para te ouvir? A gente precisa de pessoas. Ninguém é forte demais o suficiente para existir sozinho. Por isso a Bíblia vai usar a figura de corpo, vai usar a figura de casa, de povo, sempre no coletivo. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E Hebreus também é escrito no contexto de perseguição. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É verdade que algumas lutas nós teremos apenas Deus do nosso lado. São aquelas coisas muito pessoais que ninguém vai nos ajudar, por mais que queiram. Mas tirando esses momentos que são exceções, nós precisamos de vida comunitária. Cuidar um do outro. Liga. Pergunta. Às vezes uma ligação pode salvar uma pessoa. Às vezes a esperança dela está por um fio, dizendo assim: quem é que se importa com isso? Deus se importa. Só que Deus, Ele quer usar pessoas para fazer isso, para dizer isso. Paulo está falando para essa igreja: não importa se eu estarei com vocês ou não, eu quero pelo menos ouvir que vocês estão lutando pela mesma fé, indo na mesma direção, cuidando uns dos outros, zelando. A segunda implicação de quando Paulo fala assim que nós devemos viver de maneira digna das boas novas de Cristo, da mensagem, é que em meio às lutas nós devemos ter coragem. Aí você fala: aí você pediu demais. Eu já estou me sentindo fraco, estou baleado, me sinto traído, frustrado. Coragem? Como assim? Eu quero fugir. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Agora, primeiro Paulo falou sobre a vida comunitária, agora ele fala assim: em relação àqueles que os perseguem, não deixe se intimidar. Tem uma frase usada em vários contextos, que vocês talvez já tenham até compartilhado isso
nas redes sociais, unidos somos mais fortes. Mas essa frase, ela falta um elemento aqui quando a gente pensa em vida de igreja, em vida, em espiritualidade cristã. Biblicamente falando, essa frase está incompleta. Para que essa frase esteja alinhada com a palavra de Deus, ela tinha que ser escrita assim: unidos em Cristo e a Cristo e por Cristo, nós somos mais fortes. É difícil ter coragem sozinho. Mas quando você sabe que tem alguém atrás na sua retaguarda, aí a gente tem ânimo. Não é sobre ser fraco. Você pode achar que o que eu vou falar agora é uma contradição. Não é sobre ser fraco, mas é admitir fraqueza. E a gente precisa entender isso. A gente não dá conta sozinho de todas as coisas. Tem coisas que cabe a gente fazer sozinho, mas nas demais coisas a gente precisa ter alguém junto de nós. E essa coragem que Paulo está falando aqui não é aquela que fala assim: manda aí que eu mato no peito e dou gol. Não é sobre isso. Paulo está falando aqui de uma outra coragem. E também não é presunção da pessoa que desafia todos. Essa coragem que Paulo está falando aqui é aquela que Pedro foi cheio dessa coragem quando ele foi proibido de pregar o Evangelho de Cristo. E os líderes mandaram prender, bateram neles. Não falem mais sobre esse Jesus. Então Pedro, cheio da coragem do Espírito Santo, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Essa declaração de Pedro estava colocando ele em risco de ser preso, de ser morto, de ser julgado. Mas ele sabia: existe uma autoridade acima de todas as autoridades, e a Deus, e a Ele que eu devo contas acima de tudo. Não é que ele estava desrespeitando as autoridades, mas quando ele foi colocado numa situação em que ele tinha que escolher entre Deus e as pessoas, ele disse: eu escolho Deus. Não porque Pedro era corajoso por si. Lembra que Pedro falou: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. E na hora do aperto ali, ele falou: não conheço, não sei, nunca nem vi. Mas Pedro, agora cheio de coragem, disse: importa desobedecer a Deus que aos homens. Foi a mesma coragem que Davi enfrentou Golias. É uma coragem que Deus dá àqueles que estão prontos a obedecer. Porque a gente sabe quem está atrás da gente. Quem está dando lastro para o que a gente está decidindo fazer. Esse sinal, essa base, essa coragem tem uma base. Na segunda parte do verso 28. Isso é um sinal de Deus, de que aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, serão destruídos e vocês serão salvos. Antes que você imagine que Deus seja um Deus vingativo que vai descer fogo em todo mundo que não concorda com Ele, que Paulo está falando aqui, que Deus faz justiça. Não tenham medo, façam o que é certo. Não deem um passo para trás com medo. Coragem. Deus é justo juiz e dará aos maus aquilo que lhes cabe. Não é nosso papel. E aqueles que escolheram andar pela fé nele, Ele dará salvação. O sofrimento, por mais que pareça que não termine, ele é temporário. No momento que está no olho do furacão, Deus, esse negócio não passa. Deus, essa dor está latejando. Deus, eu não entendo nada que acontece. Mas passa. Agora a salvação, ela é eterna. E foi com essa mesma convicção que Paulo afirmou: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Podem me prender, podem me matar, podem fazer o que quiser, eu andarei com o Senhor. Foi nessa coragem que muitos cristãos lançados ao Coliseu enfrentaram leões, espadas. Eles não abriram mão de quem Cristo era para eles. Só que uma comparação ainda arranhando
esse pensamento de Paulo. O que você, pai e mãe, faria para proteger o seu filho? Eu creio que não haveria nada que você não fizesse. Assim como muitas vezes quando o nosso filho está doente no hospital, você ficava assim: Deus, se pudesse trocar de lugar. Eu não pensava 2 vezes. Eu ia agora fazer isso. Agora imagine por Cristo, que deu a vida dele por nós. Imagina Cristo, que está conosco todos os dias da nossa vida. Imagina Cristo, que não poupou uma gota sequer de sangue. Ele bebeu toda a ira de Deus, para que você e eu não tivéssemos que beber. Não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, mas é a firmeza para manter-se fiel a Cristo diante de uma ameaça real. Ausência, medo não é... Coragem não é ausência de medo, mas é a firmeza de manter-se fiel a Cristo diante da ameaça real. Isso me lembra o testemunho de uma família norte-coreana. Mãe, pai e 2 filhos foram colocados dentro de um buraco de areia na praia e foram desafiados: ou vocês negam a Cristo, ou vocês vão ser enterrados vivos. Vamos ficar firmes. E então, quando começaram a jogar as primeiras pás de areia, as crianças começam a chorar. E o pai começa a se desesperar. E naquele momento, aquela mãe, com uma fé muito clara, muito convicta diante daquela situação, ela disse: silêncio. Daqui a pouco nós vamos encontrar com o nosso Senhor. E foram enterrados vivos. Mas aqueles soldados viram o testemunho de uma fé clara. Coragem. Não há nada que a gente venha perder nesse mundo que Cristo não possa, não já tenha nos dado. A coragem de Paulo fala aqui nesta convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não vou abrir mão. Não importa. Que toda dor, que toda injustiça vivida, é um lembrete das palavras do autor aos Hebreus, que ele falou sobre aqueles que andaram com Deus. Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16, ele diz assim: todos estes morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. As avistaram de longe, de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos do mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, uma celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Coragem. No meio da dificuldade, coragem. Cuidem uns dos outros, apoiem uns aos outros, olhem uns pelos outros, e coragem. E por último, terceira e última razão que envolve, essa compreensão que envolve viver acima de tudo para Cristo, de forma digna, é sobre, em meio ao sofrimento, você tem uma mensagem real. Verso 29 de Filipenses, capítulo 1. Pois vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. E Paulo fala algo aqui, nada confortável, mas é realista. Cristo prometeu uma eternidade real, onde não haverá mais despedida, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, nada do que o pecado trouxe para esse mundo estará lá. Mas Ele também prometeu uma vida real aqui. Não é porque eu creio em Cristo que eu não esteja sujeito a um câncer. Não é porque eu não creio em Cristo que eu não estou sujeito
a um acidente. É claro que Deus nos livra muitas vezes de muitas coisas. Quem pega a rodovia com uma certa frequência sabe o quanto perigo a gente passa todos os dias. Mas a gente chega em casa. Mas isso não nos isenta de uma curva, de uma aquaplanagem. A vida real que Cristo nos oferece, da presença real dele, do socorro real dele, mas também de luta. Jesus sempre foi muito claro a respeito disso. Ele não falou assim: olha, me sigam que vocês vão ter aposentadoria garantida, seguro de vida, seguro de saúde, plano dentário. Jesus não falou nada disso para os discípulos. Ele disse o quê? Deixa e me segue. Eles abandonaram. Eles deixaram tudo para Jesus. E num certo momento, Pedro e os discípulos ficaram assim: Senhor, o que vai ser de nós que deixamos tudo para te seguir? Uma preocupação real, legítima. O que será de nós, Senhor? Jesus foi muito claro sempre. João capítulo 16, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Vão ser perseguidos porque vocês me seguem. Perseguiram a mim, com vocês não vai ser diferente. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vivemos num mundo caído. O nosso corpo sofre a queda de Adão e Eva. Um amigo nosso lá nos Estados Unidos, a esposa foi diagnosticada. O câncer voltou. Ela teve câncer quando ela estava com um casal de missionários aqui no Brasil. Ela fez cirurgia, retirou o câncer, servindo a Deus por longos anos aqui no Brasil. Voltou aos Estados Unidos, que a missão repatriou todos eles, servindo lá. Um diagnóstico de rotina. Saiu, o câncer voltou. Mas eles continuam servindo ao Senhor. Com câncer, sem câncer, com saúde, sem saúde. Continuam falando do Cristo que dá esperança em meio à enfermidade. Jesus é o pastor que nos conduz os passos verdejantes, que nos leva junto às águas de descanso, mas Ele também é o pastor que está conosco no vale da sombra da morte. Posicionar-se em favor de Cristo, em favor do que a Bíblia afirma sobre família, sobre comportamento, sobre valores, é você se posicionar diferente do que o mundo lá fora está fazendo. Mas faça isso para ver como as pessoas reagem. Como assim essa mentalidade da idade da pedra? Século 21. Ninguém mais pensa assim, mas a palavra de Deus definiu os parâmetros. Significa que algumas vezes, ou várias vezes, ou muitas vezes, você vai ser minoria na escola. Você vai ser minoria no trabalho. Você vai ser minoria talvez na sua própria família. No Reino Unido, falar de Cristo nas ruas se tornou crime. No Canadá, recentemente, não tão recente, mas ainda recente, pregar determinados trechos da Bíblia podem render cadeia. No Brasil caminhamos para a mesma direção. Mas isso não é de hoje. Ao longo da história, o povo de Deus sempre enfrentou oposição. Mas por causa da coragem de não se apenas declarar povo de Deus, cristão, mas por viver a sua fé genuína. Mas a gente não está só. Paulo vai dizer: estamos juntos nesta luta, verso 30, na primeira frase do verso 30, estamos juntos. No mundo todo há outras pessoas passando por isso. No mundo todo há pessoas sendo enterradas vivas por causa do nome de Cristo. No mundo todo há famílias sendo divididas por causa da fé em Cristo Jesus. Pessoas estão levando a sério a vida cristã, a despeito do preço. Na Coreia do Norte, na África, na Ásia, no Oriente Médio. Por mais difícil que esteja sendo agora para você, o Senhor dá força para passar.
para viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Tem dia que a gente fala assim, Deus hoje está demais. Não vai dar. Mas Deus ajuda. Enquanto nós somos peneirados pelas aflições, Deus está nos moldando, nos trazendo mais para perto dele. Essa semana para mim foi uma semana muito desafiadora. Muitas coisas pensando, muitas coisas sentindo. E ontem, Deus despertou, estou até compartilhando com minha esposa ontem, quando ela chegou do trabalho. Num clique, Deus me abriu os olhos para algo que eu não estava enxergando. E por isso eu estava sentindo o que eu estava sentindo durante a semana. Uma mensagem veio, meu coração se alegrou. E naquele momento Deus falou de modo tão claro, que acho que mais claro que isso era só Deus ficando sentando do meu lado, puxando a cadeira e falou assim, não tem um papo aqui não. Sabe por que você ficou contente com isso? Porque você se importa mais com o que as pessoas pensam sobre você do que o que eu penso. Aquele foi um tiro de 38 na mira, no olho da mira. Ele, Deus. Foi aquele momento de dizer, Deus me perdoa. Não. Meu temor mais importante que eu deveria ter não era o Senhor. Deus fala. E até Deus falar, a gente vai ficar se debatendo, porque a gente vai querer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas Deus sabe o momento certo de falar. E Deus vai falar. Mas busca Deus, tem o coração aberto para Ele. Não corra para as coisas, não corra, não fuja. Se você tem que ir para algum lugar, fuja para Deus. Fale como Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos? É o Senhor quem tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos, Senhor? É o Senhor quem tem. Pode compartilhar com alguém as suas lutas. Divida as suas dores com alguém. Peça oração. Mas corra para Deus. Está doendo? Você está cansado? Talvez você esteja com medo. Talvez até considerando desistir. Porque você não vê nada adiante. Não vê propósito para continuar. Eu quero ler esse trecho do Salmo e encerrar nossa mensagem. O Salmo 46, primeiro e segundo verso, e depois versos 10 e 11, os últimos. Os dois primeiros e os dois últimos. Deus é nosso refúgio e força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Mas nossa semana vai começar. E como você vai começar a semana com o Senhor? Ele é a nossa fortaleza. Quer sejamos livres da prisão, da dor agora? Quer isso dure mais? O Senhor continua presente. E que a gente viva essa semana de modo digno do Evangelho de Cristo. Talvez você esteja avaliando seu coração agora dizendo, eu não tenho defeito. Me perdoa, Senhor. É momento de você fechar os olhos e ter uma conversa com seu Pai. Como você tem vivido? Mas Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para dizer, vamos começar de novo. Quantas vezes for necessário. Baixe sua cabeça. Senhor, o nosso coração é tão instável. Os nossos pensamentos muitas vezes são confusos, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós nos debatemos, resistimos,
queremos fugir para algum lugar onde as pessoas não nos conheçam, onde a dor não nos alcance. Mas, Pai, nós sabemos que isso não é real. Isso não é ser realista, isso não é ser uma pessoa que precisa lidar com as situações. O Senhor sabe como cada um tem passado esses dias, esses meses, esses anos, talvez arrastando por longos anos. Mas eu sei que em momento algum o Senhor nos deixou só. O Senhor não se afasta de nós. Nós, ó Deus, é que nos afastamos do Senhor. Nós é que deixamos, Pai, de ouvir a Tua voz. Nós é que insistimos em fazer do nosso jeito. Nós é que insistimos em carregar fardos que não nos cabem carregar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a parar de resistir, de lutar contra o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, receba cada oração nessa manhã, cada pedido de perdão, cada busca por reconciliação, cada confirmação de que o Senhor é bom, mesmo quando as pessoas permanecem falhando, que o Senhor é perfeito, mesmo vivendo no mundo caído. Abençoa-nos, Pai, para que a nossa vida seja um cântico novo, para que a nossa vida seja um viver novo, que a nossa vida seja um livro, ó Deus, onde o Senhor escreve a Tua história em nós, e que a nossa vida seja o bom perfume de Cristo, exalando o aroma do Senhor por onde nós passarmos, trazendo vida, trazendo esperança, apontando para Cristo Jesus. Obrigado, Deus, a gente ter sido inserido no Teu povo, na Tua família, por meio da fé em Cristo Jesus. E nós podemos ter o privilégio como Pai, um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que ensina, um Pai presente, um Pai que deu o Seu único Filho por nós. Oramos, em nome de Cristo.